Turma, o mercado ligou o que eu chamo de botão do pânico. Tudo caindo, nossos fundos imobiliários aí, tudo caindo, todo mundo assustado. Eu sei que você está assustado. Eu não paro de receber mensagem nas redes sociais. Bruno, o que está acontecendo? O fundo A perdeu o fundamento? O que está acontecendo com o fundo A, B ou C? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu sei que esse medo é natural, vocês estão apreensivos. No vídeo de hoje, eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo. Quais são os fatores que estão fazendo com que o mercado de fundos imobiliários enfrente uma queda nunca mais vista. O IFIX ele cai mais de 1% nos últimos dias, o que é muito, muito atípico. Olha isso aqui, turma. Comportamento do IFIX, nosso índice aí de fundos imobiliários. Perdemos os 3.000 pontos. Quando eu olho nos últimos 5 dias, que é onde a queda está justamente mais concentrada, a gente estava ao redor ali dos 3.150 pontos e agora a gente já está com 2.988. Uma queda de 4,79% em 5 dias. Pessoal, isso aqui para fundo imobiliário é muita coisa. É uma queda rápida em poucos dias. Quando a gente joga no último mês, a queda está concentrada justamente a partir do dia 26 de novembro, terça-feira. E não é por um acaso. Foi nesse dia que foi anunciado aí o pacote fiscal do governo. Foi aí que ficamos sabendo, naquela expectativa toda, no que culminou. Sabemos aí que o governo continua batendo recordes de arrecadação de impostos, só que os gastos eles crescem numa velocidade ainda maior. E aí fica sempre aquele dilema, né? Como é que vai se comportar a dívida pública? Como é que vai ficar o nosso déficit fiscal? Esse governo vai ser capaz de equilibrar as contas públicas? A gente ficava aí na iminência de divulgação do pacote fiscal. Antes tinha que esperar acabar as eleições municipais, depois tinha que esperar acabar o G20, o encontro do G20 acabou e nada do pacote ser anunciado. Foi quando ele, finalmente, no final de novembro, nós tivemos o anúncio e algumas surpresas vieram. O mercado financeiro como um todo, os investidores esperavam justamente alguma medida de corte de gastos, ou seja, que o governo cumprisse o que está previsto lá no arcabouço fiscal. Mas o que a gente viu quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou esse pacote foi um tom muito mais político do que econômico. Junto com até algumas medidas ali de corte de gastos, a gente viu uma redução de receita, quando o governo anunciou a intenção de isentar de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Óbvio que isso é louvável, a tabela do imposto de renda ela não é corrigida há uns bons anos. R$ 5.000 é um valor até baixo, se a gente fosse corrigir ela desde o início. O grande problema é que o governo abre mão de receita sem a contrapartida de um corte de gastos. A gente perde receita, mas a gente continua gastando. Ou seja, toda aquela expectativa de que o cenário seria melhor, de que a gente poderia finalmente reduzir o déficit fiscal, é mais um componente de incerteza no caminho. E a gente consegue ver direto no gráfico que no dia seguinte ao anúncio é exatamente onde o IFIX começa a cair com mais força, do dia 27 de novembro em diante. Quando a gente olha para a XPML, por exemplo, olhem isso aqui. 27 de novembro, R$ 102,53. No momento que eu gravo o vídeo, R$ 92,33. É quase R$ 10 de queda na cotação. No preço atual, XPML entrega 11,80% de dividend yield. O fundo vem anunciando aí 92 centavos de dividendo. Se essa cotação aqui, o anúncio do dividendo fosse hoje, significa que o fundo de tijolo, um fundo imobiliário de shopping, está pagando 1% ao mês de dividendo. Turma, eu não me lembro nos últimos anos de ter visto algo desse tipo. Eu invisto em fundo imobiliário há muitos anos. Boa parte da minha carteira de investimentos está em fundos imobiliários. É um mercado que eu vivo,
é um mercado que eu acompanho muito de perto. E a resiliência do setor de shopping, pagando 1% ao mês de dividendo, de fato eu não me lembro disso acontecer. A gente vê fundos com mais risco, monoativos, fundo passivo. Esses pagam 1% ao mês de dividendo, porque tem muito mais risco. Quando você tem um portfólio de shopping, o melhor portfólio de shopping dentro do XPML te pagando 1% ao mês de dividendo, significa que tem alguma coisa que está fora do lugar. Nem sempre o mercado é racional. No curto prazo, é totalmente aleatório. No longo prazo, as coisas tendem a ficar mais claras. No entanto, quando a gente olha nos últimos dias, é só queda. Literalmente, a faca está caindo. E aí vocês se perguntam, né? Até onde pode cair? Até onde vai essa queda? O XPML11 ali é só um exemplo. Se a gente for olhar, por exemplo, HGLG, acontece a mesma coisa. O fundo aí estava na casa dos 153 e agora está 143. R$ 10 a menos na cotação. Está praticamente tudo caindo. O que mostra que o problema não é o fundo específico, o fundo A, o fundo B. O cenário macroeconômico está mais difícil. Quando a gente olha as taxas do Tesouro Direto, elas também não param de subir. Aqui eu estou olhando o título Tesouro Pré-Fixado 2027, vencimento curtinho, vence 1º de janeiro de 2027, então é um título de praticamente mais 2 anos. Olhem como a taxa no dia 26 de novembro, pré-anúncio do pacote fiscal, estava em 13,30%. Olha como é que essa taxa aqui aumenta quase 1%. Ou seja, o governo, o ativo livre de risco, ele já te paga quase 14%. Para correr risco zero, você recebe 14% ao ano durante os próximos 2 anos, porque é um título de vencimento curtinho. Quando o governo te paga uma taxa de juros muito maior, um ativo de crédito privado, um ativo de renda variável, um fundo imobiliário, uma ação, ele precisa também te entregar um retorno maior, para que o prêmio de risco justifique você correr mais risco. Senão, não fazia sentido você ter mais fundo imobiliário. Você corre para a renda fixa, você reduz seu risco e mantém o mesmo ganho. É isso que a gente está vendo. Muitos investidores saindo de renda variável e indo para a renda fixa, buscar abrigo na renda fixa. Quando eu olho os volumes negociados, eles são cada vez maiores, o que mostra, de fato, uma aversão a risco. O que a gente precisa saber para tomar a decisão? O que a gente precisa, de fato, entender para saber se aporta, se espera? O que a gente precisa, de fato, analisar? Se o grande catalisador para essas quedas aí dos fundos imobiliários foi o tão falado pacote fiscal, a gente precisa acompanhar mais de perto. Lembrando, isso é só uma proposta. O Congresso Nacional precisa aprovar. E a gente sabe que lá a conversa é diferente. Normalmente são feitas emendas, textos alternativos, não tem como saber de fato o que vai sair dali. Muito tem se falado que o Congresso vai aparar as arestas, então pode ser que o que de fato seja aprovado e vire lei seja um cenário muito melhor do que foi proposto. Pode ser que o Congresso aí atue como um poder moderador. É sempre complicado falar de política, nosso canal aqui é sobre fundos imobiliários, esse é o nosso foco, mas não tem como abrir mão de falar. Não tem como negar que medidas anunciadas pelo governo atual impactam no mercado financeiro. A gente viu aí taxa do título público pré-fixado subindo pra caramba. Isso tem um impacto direto quando a gente fala de fundo imobiliário. Ativos de renda variável em geral. Agora, onde é que a gente precisa colocar energia? Nos fundamentos, nos ativos em geral. Se você tem uma carteira de fundos imobiliários bem montada, com bons ativos, com boas localizações, uma gestão muito premium, uma gestão de fato que entrega valor para o cotista, e você vê agora seu fundo imobiliário negociando por R$ 10 a menos, com uma queda de 5, 6%, faz sentido você não comprar? Se o fundo a R$ 100 você considerava uma boa opção de compra, a R$ 90 ele deixa de ser? A gente precisa lembrar lá, né, do ditado, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Isso é muito fácil de você ler num livro,
deitado na cama, antes de dormir, você anota, você grifa, tira uma foto, faz um story no Instagram com aquele texto, tudo é muito lindo. A realidade é agora, onde você olha dia após dia sua carteira no vermelho. Cai 1%, cai mais 1%, cai mais 1%. É em momentos como esse que o investidor se prova investidor de longo prazo. Porque, ora, comprar quando tudo está subindo é muito fácil. É igual a turma do Bitcoin agora. Bateu US$ 100 mil, todo mundo feliz. Você comprou quando estava lá a US$ 53 mil? Quando ficou 6, 7 meses com o preço praticamente parado? A grande maioria não. A grande maioria só quer comprar, seja ação, seja fundo imobiliário, seja Bitcoin, depois que sobe. Depois que já tiver subido, depois que o mercado tiver com uma euforia no nível máximo, é que você vai querer comprar. Em momentos como agora, onde a gente tem muita incerteza, é como se você estivesse ali dirigindo numa rodovia, você está descendo uma serra, por exemplo, com uma neblina intensa. Você liga o farol, você coloca o farol alto, você consegue enxergar 2, 3 metros à frente. Você desce devagarzinho, com cuidado. Você não tem muita previsibilidade. Agora, quando o cenário está melhor, aquele céu ensolarado, aquele dia bonito, quando você tem um céu de brigadeiro, provavelmente você vai pagar mais caro. Você não vai ver, por exemplo, um XPML 11 sendo negociado por R$ 92. Você não vai conseguir ter isso. Quando tudo vai muito bem, quando a taxa de juros é muito baixa, é justamente quando você tem um cenário diferente, tudo subindo. Cuidado. Cuidado com achar que tem uma mentalidade de longo prazo e você só olha para o curto prazo. Quando a gente foca, no comportamento do IFIX em um gráfico como esse aqui, quando a gente olha desde lá de trás, ele tem momentos onde ele ficou aqui de 2012 a 2016 praticamente parado. Depois ele engata uma alta de 2016 até 2019. Essa alta ela só vai diminuir com a pandemia, pós-Covid, que a gente tem uma queda abrupta do mercado. E quando a gente olha de 2020 para cá, a gente está no mercado de alta. O mercado, o ativo de risco, o fundo imobiliário, ele não sobe em linha reta. Ele oscila. A gente viu ali que a tendência dele é de alta. Só que se você só quer comprar nos momentos de alta, provavelmente você vai perder dinheiro. Nos momentos de baixa do mercado, se você não olha, se você se abriga na renda fixa, você vai acabar perdendo dinheiro. Tem um estudo da Economática que ajuda muito a gente, que ele mostra o comportamento de alguns índices de referência. Desde dezembro de 2010, é uma pena que só vai até dezembro de 2022. Eu não vi esse estudo aqui mais atualizado, mas ele compara linha vermelha CDI, que ele é crescente, né? Linha roxa é o IFIX, então o IFIX aí rendendo 186%. A gente tem a linha amarela, é o índice de dividendos, índice de empresas pagadoras de dividendo, rendeu um pouquinho acima do CDI. E aqui embaixo a gente tem o Ibovespa e o Small, o índice de Small Cap. 2010 até 2022. Nesse período aqui, a gente teve impeachment, por exemplo. Momento de muita turbulência econômica. Onde aquela taxa do título público que eu mostrei, tanto o título público pré-fixado, tanto o título atrelado ao IPCA, essas taxas subiram muito. O investidor de fundo imobiliário ele também tinha medo ali. Quem não se deixou levar pelo medo, pelo pânico, depois a gente viu ali no gráfico do IFIX, que foi uma alta que engatou até 2019, final de 2019. Mas você fica ali 1 ano, 2 anos, com a cota estagnada, por vezes até caindo. Um bom investidor de fundos imobiliários, ele óbvio que ele olha preço, óbvio que ele olha a cotação, mas ele foca mais no fundamento do fundo. Eu comecei o vídeo aqui falando de XPML11. O que ele é? Ele é um fundo imobiliário de shopping. Um fundo imobiliário de shopping é dono de participações em shopping center. A gente está chegando aí no final do ano. Chegando não, a gente já está no final do ano. Dezembro. O Natal bate a porta. E o que a gente tem? Compras de Natal. Shoppings lotados. Final de semana vocês vão para o shopping. Vai ser sofrimento para estacionar. Vai ser sofrimento se você, como eu, tem filho pequeno, para encontrar um lugar na praça de alimentação.
para ir lá no McDonald's e comprar o McLanche feliz para ele ganhar a surpresa. Não tem jeito. Não adianta levar os pequenos aqui em casa para restaurante, eles vão querer o brinquedo. Tem que se estapear para encontrar lugar na praça de alimentação, estacionamento, loja lotada. Tudo aquilo ali gera receita para o shopping. Tudo aquilo ali vai virar dividendo no bolso do cotista, do dono do shopping. No caso, quem tem cotas de um fundo imobiliário de shopping. Enquanto isso, a cota só cai. Se você só olhar a cotação, você só vai querer comprar quando está subindo. Quando você olha o fundamento e você entende que você está investindo num ativo real, talvez se deixe um pouco mais seguro para poder continuar investindo. É por isso que eu continuo afirmando. Se você continua reagindo à cotação, é porque de fato você não sabe quanto vale um fundo imobiliário. Você não sabe qual é o valor justo, quanto que ele deveria valer. Você ainda não entendeu como que juro futuro, como é que taxa de título público impacta o preço de um fundo imobiliário. Se você quer aprender mais, se você quer de fato saber se você está pagando caro, se você está pagando barato em um fundo imobiliário, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder baixar a minha planilha de preço teto. Um método onde eu calculo, com base nos meus parâmetros, o preço justo de um fundo imobiliário. Isso ajuda o investidor a ser mais racional. Isso ajuda o investidor a ser menos emotivo, ser menos emocional na hora da tomada de decisão. Por isso, busquem por conhecimento, busquem por pessoas sérias para poderem te ajudar, tenham um mentor, participem de algum grupo onde vocês possam se ajudar, alguma comunidade. Só assim você vai ficar livre de vieses. Só assim você vai conseguir se livrar aí dessa poluição de informação que a gente acaba tendo na internet. Pergunta que eu recebo muito pra gente encerrar o vídeo. Bruno, você está comprando? Você continua? Turma, tenham um plano de investimento. Tenham um plano para a carteira de vocês, assim como eu tenho. Eu, particularmente, não gosto de comprar quando a faca está caindo. O ideal é que você aguarde ao menos uma estabilização. Mas, de novo, se você tem convicção que você tem bons ativos na carteira, por que comprar R$100 é bom e comprar R$90 é ruim? Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. Quando você vira essa chave, você de fato vira um investidor de longo prazo. O que eu grande vejo é a maioria das pessoas se dizendo investidores de longo prazo. Na primeira crise, ela quer vender e ela quer ir para a renda variável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal. Isso é super importante para a gente atingir aí um número cada vez maior de investidores. O link está aqui na descrição, não deixem de baixar. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo.